Porque vivemos em um mundo onde os jovens são educados para terem opiniões. Tenho notado ao longo dos anos que lecionei no seminário, houve uma tremenda mudança na habilidade das pessoas de escrever. Porque elas não são encorajadas a escrever, elas são encorajadas a ter opiniões. E quanto mais elas são capazes de se articular e terem opiniões, mais impressionantes elas se tornam. E quase ninguém percebe que o que essa transformação da sociedade está causando está produzindo uma nação de pessoas que falam, mas dificilmente escutam. E vocês veem isso na vida comum, não é? As pessoas querem falar com você, mas se disserem, como costumo dizer, como você está, às vezes digo isso aos amigos. Segure a mão deles enquanto eles apertam sua mão com força e diga, na verdade não estou muito bem. E depois experimente lutar pelo poder, porque eles realmente não querem ouvir. E se isso é verdade no nível humano, também é verdade neste outro nível de relacionamento com Deus. Então nós precisamos ir às Escrituras e orar para que Deus nos ajude a ouvir. Sabe, uma das coisas que Paulo diz que acontece com você quando você é cristão, quando você se torna um cristão, uma das grandes coisas que acontece com você, e é o sinal de que alguém realmente se tornou cristão, é que você cala a boca. Lembra onde ele diz, lá em Romanos 3? Ele diz que uma das coisas que a verdade do Evangelho faz às pessoas é que fecha cada boca, porque todos percebem que são culpados diante de Deus. E é aí que você começa a ouvir. E Paulo está falando a respeito disso aqui. A verdade do Evangelho sai da boca de Deus. E em um mundo em que nós somos tão encorajados a ter as nossas próprias opiniões, e agora que as pessoas falam sobre fake news, percebemos que tanto do que nos é transmitido é inerentemente falso e simplesmente são opiniões autorizadas das pessoas. E nós precisamos muito escutar a voz de Deus. E o lugar onde nós ouvimos a voz de Deus é aqui, na palavra de Deus. Você se lembra daquelas lindas palavras que Isaías falou a respeito da vinda do servo do Senhor? Quando ele coloca na boca de Jesus, por assim dizer, essas palavras: eu acordo manhã após manhã e o meu ouvido está aberto para ouvir o que o Senhor irá dizer. Meus amigos, esse é Jesus. Jesus que tinha todo o direito, por assim dizer, de expressar a sua própria visão das coisas. Mas Jesus que diz, tudo o que eu estou dizendo a vocês é exatamente o que o meu Pai me disse. Então, quando pensamos a respeito das Escrituras serem capazes de nos tornarem sábios para a salvação e através da fé em Jesus Cristo, também entendemos que se este é o nosso Pai falando, nós precisamos aprender a ouvir e a nos curvar. Alguns de vocês que conhecem a história de George Whitefield vão se lembrar que George Whitefield leu a Bíblia dele de joelhos como uma expressão da disposição adequada do crente, do cristão, à palavra de Deus. E vocês enxergam a marca disso na vida das pessoas, não é? Normalmente você pode contar a alguém que se rendeu à palavra de Deus. Gosto de pensar nisso em termos da imagem que nos é concedida no Antigo Testamento, de Jacó lutando com um anjo. E eu enxergo isso quase como uma espécie de imagem do que significa estudar a Bíblia. Você pega este mensageiro de Deus nas Escrituras e diz, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. E vocês se lembram daquela luta que o anjo teve com Jacó, fazendo ele mancar. E a história termina com essa imagem de Jacó se afastando enquanto o sol nascia sobre o Jaboque. E ele está mancando por ter se encontrado com Deus. E isso me parece uma imagem praticamente perfeita do impacto que as Escrituras têm sobre as nossas vidas, que nos humilham, que fazem o sol nascer sobre nós,
que coloca algo em nós, que cria humildade e nos faz mancar. Ocasionalmente você vai ver isso bem claramente em um cristão. Eu me lembro de um homem que eu conheci um pouco, assim, porque ele me convidou para a igreja dele em mais de uma ocasião. E nós nos demos bem, por assim dizer. Ele era um homem mais velho. Eu tinha um grande carinho por ele. Ele ainda está vivo, graças a Deus. E pensei que o conhecia bem o suficiente para dizer a ele. Eu posso imaginar quando estávamos saindo do estacionamento. E eu disse para ele, se importa se eu te fizer uma pergunta? Não, disse ele. Eu disse, algo aconteceu com você, não foi? Algo aconteceu contigo. E ele deu um sorriso simples, como se dissesse, como você sabe? Porque, claro, eu estava alheio a isso. Mas ele foi humilhado debaixo da palavra de Deus. E você não poderia evitar de perceber que havia algo diferente nele. Acho que essa é a necessidade premente em nossa geração. Sabe, quando eles fazem todas essas pesquisas sobre como os cristãos evangélicos se comportam, eles não observam muita diferença entre os cristãos evangélicos e outras pessoas. As estatísticas são assustadoras. Mas, meus amigos, não é simplesmente o que nós fazemos. É quem nos tornamos. É o caráter. E a palavra de Deus produz caráter. Assim como um filho tem caráter produzido nele, conforme ele ouve e observa o seu pai. E é por isso que a Bíblia é um livro tão poderoso para nós. Então, isso nos torna sábios para a salvação. Nos fala da boca de Deus. Então, a terceira coisa é esta, que nos foi dado para transformar a vida das pessoas, do povo de Deus. A salvação de Deus, da boca de Deus, para transformar a vida do povo de Deus. E vocês percebem que este é o ponto real de Paulo em 2 Timóteo 3, versículo 16. Claro, ele quer enfatizar a inspiração das Escrituras, mas é a razão pela qual as Escrituras são inspiradas. Esse é o foco real dele aqui. E vocês percebem que ele diz que é inspirado para 4 coisas. No versículo 16, é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Sabe, quando os novos convertidos dizem, como devo estudar a Bíblia? Eu digo, estude a Bíblia da maneira que ela foi concedida a você. E uma vez que ela foi concedida a você, antes de tudo, para te ensinar a verdade de Deus, e em seguida, para reprovar o seu pecado, e então transformar a sua vida, e então depois equipar você para servir ao Senhor. Então, quando você estiver lendo as Escrituras, faça essas 4 perguntas. O que esta passagem está ensinando? Não, observe. O que essa passagem está me dizendo sobre a minha vida de hoje? Em primeiro lugar, o que essa passagem está realmente dizendo? Porque é isso que Deus está dizendo. Qual é o ensino deste versículo? Então, eu estou em posição de fazer a pergunta. Enquanto penso a respeito deste ensino, há maneiras pelas quais a minha vida não está em conformidade com este ensino? Então, estou consciente de que eu preciso ser convencido do meu pecado e me arrepender. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para que a minha vida seja purificada e o meu caráter possa ser corrigido. E é isso que essa terceira palavra realmente significa. Eu fui criado em um sistema educacional onde o professor corrigia o seu trabalho, o que geralmente significa dizer o que há de errado. Não é isso que a palavra corrigir significa aqui. Essa linguagem é usada realmente fora do Novo Testamento para fins médicos. Alguém que quebrou um osso e o médico faz o que for necessário para permitir a cura daquele osso. Talvez deformado ou mal formado, para ajudar a corrigir o osso. E é isso que a palavra de Deus faz. À medida que a absorvemos, ela é pregada para nós e é derramada em nossas vidas.
a transformação médica das nossas almas, produzindo saúde espiritual. É por isso que eu digo que é tão importante para nós, quando chegamos às Escrituras, não dizer, antes de tudo, me diga o que eu devo fazer para melhorar. Mas, antes de tudo, me transforme. Pois assim orou o Senhor Jesus Cristo. Pai, santifica-os na palavra. Não santifica-os pelo que eles fazem, mas santifica-os por intermédio do que o Senhor disse a eles. E é por intermédio dessa renovação de nossas mentes que vem a verdade das Escrituras. Que as nossas emoções, nossos afetos, as nossas vidas são gloriosamente transformadas. E o resultado disso, ele diz, é que nós estamos equipados, preparados para toda boa obra. Porque servir o Senhor não é uma questão de aprender técnicas. Servir ao Senhor é fundamentalmente uma questão de ser um indivíduo transformado. Agora, deixa eu terminar com um desafio, e é isso. Nunca houve um tempo no mundo ocidental em que mais cristãos tiveram tantas Bíblias como nós. Se você abrir um catálogo, você vai encontrar Bíblias para cada ocasião. Você vai encontrar Bíblias para todo interesse. Você vai encontrar Bíblias, em algumas ocasiões, em muitas cores. Mas vocês sabem o quê? Quanto mais os cristãos possuem Bíblias, cada vez menos eles estão lendo suas Bíblias. Portanto, aqui está um desafio para nós. Esqueça de comprar a sua próxima nova Bíblia e pegue a Bíblia que você tem. Havia uma expressão que me era familiar desde a minha adolescência, que os cristãos mais velhos costumavam dizer para nós como cristãos mais jovens. A coisa mais importante a fazer agora é entrar na palavra. Adentrar na palavra. E quando você começa a fazer isso, todas essas coisas começam a acontecer em sua vida. Então, meus amigos, vamos adentrar na palavra de Deus.